Abre sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 29, no verso 18. Provérbios 29, 18. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, que o Senhor fale com você nesse momento. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração. Queridos, é interessante que nós compartilhamos a palavra aqui no domingo, e nas quartas-feiras lá no grupo familiar, a gente rumina essa palavra. E é uma experiência muito gostosa, porque às vezes você ouve a palavra aqui no domingo, né, e aqui a gente, para terminar na hora, a gente fala rápido, né? E às vezes tem muito sal por dia e fala correndo e tudo. E às vezes tem muita coisa que Deus quer falar com você que passa batido. Mas lá no grupo familiar é o momento que você assenta com calma, discute, você tem a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de expressar aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? Não perca, não deixe de participar dos grupos familiares, é uma bênção. Amém? Nós temos 2 hoje, vamos ter mais em nome de Jesus. Mas não deixe de participar, queridos. Você vai ver o crescimento em Deus que você vai ter ao participar do grupo familiar. Ou do curso de casais, ou do grupo familiar. Amém? É importante você participar do culto, mas é importante você participar de grupos pequenos também. E é excelente, é muito bom, e Deus vai te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Lá no grupo familiar também nós vamos ter uma atividade para as crianças. A partir dessa semana, a Marlene separou uma atividade aí, eu já mandei para os líderes, e nós vamos fazer lá atividade para as crianças também. E essa atividade, os líderes vão guardar essa atividade para o final a gente entregar um book para os pais, tá bom? Então mandei 2 lições e a atividade é por livro, tem o livro 2 e o livro 3. O livro 2 é para as crianças mais novas e o livro 3 para as crianças que já estão mais desenvolvidas na escola. É um material por faixa de escola também, tá? Então é muito bom e vai ser uma bênção lá. E lá nos grupos familiares também vai sortear alguém na hora para cuidar das crianças. Amém? Ganhou! Surpresa! Amém? Então, de repente, ganhou os parabéns, pode saber. Amém? Você vai cuidar lá e vai ensinar para as crianças. Amém. Mas não falta não, irmãos. O pastor falou do sorteio, não pode não, né? Amém? Pecado. Amém. Queridos, esses dias nós estamos falando sobre propósito. E a grande dúvida que nós temos no nosso coração, a grande dúvida que paira na cabeça do crente, tem 2 coisas. Primeiro tem a auréola de santinho mais em cima, e depois tem a dúvida do propósito. Eu não posso levantar muita mão não, que minha esposa e minha mãe agora estão me recriminando na camisa, né? Eu levanto, falo, ora comigo, levanto que aparece a barriga, baixa. Eu vou arrumar aqui as roupas africanas. Quem souber onde é que vende, me fala. Igual aquele cara lá do, como é que fala lá, do Pantera Negra. Eu quero comprar uma roupa daquela, que não tem aqui a camisa, eu quero ver. Eu levanto a mão sem preocupar. Eu levanto o outro, a esposa me manda baixar. Levanto o outro, a mãe fala, a barriga. Eu falo, Jesus amado, que bullying é esse? Isso é o bullying espiritual, irmãos. Vem, eu tenho que ficar aqui seguro para baixo. Não é fácil, não. Queridos, mas é importante entender isso, então, que na nossa mente paira essa dúvida. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quem já se perguntou isso? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Né? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Então, queridos, na cabeça do homem de Deus, na cabeça da mulher de Deus, paira essa dúvida. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o projeto de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? Eu vim no mundo para quê? O que Deus quer que eu faça? Não é assim? Nós ficamos questionando a todo momento isso nas nossas vidas. E aqui é importante nós entendermos então do propósito, nós estamos estudando esses dias sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. E o que nós temos aprendido até agora, que o propósito de Deus, primeiro, ele é revelado em partes para nós. Por quê? O propósito de Deus para nós depende de uma condição de obediência das nossas vidas. Eu estar debaixo do propósito, eu andar debaixo do favor do Senhor, depende de obediência. A palavra do Senhor fala que a salvação, ela é pela graça, queridos. Muito importante isso. Nós não temos como comprar a salvação. Eu não compro salvação com o meu recurso, com o meu dinheiro, com a minha oferta, com o meu dízimo. Eu não compro a salvação, porque a salvação ela é pela graça. A
A Bíblia fala que o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Quando nós estávamos de costas para Deus, Jesus nos amou. E o amor dele nos constrange. Então a salvação é pela graça. A Bíblia diz que com o coração você crê e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Você vai ser salvo. E outro texto da Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode repetir comigo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só isso, crê. Amém? A salvação é pela graça. Mas a bênção do favor, a bênção da plenitude, a bênção do propósito de Deus, ela é condicionada à obediência. Você pode olhar para o seu irmão e falar, meu irmão, a bênção do favor que você tanto quer, ela é condicionada à obediência. Então, queridos, entenda isso. Entenda isso, porque o dia que você entender isso, você vai ter um relacionamento diferente com Deus. E você vai viver numa dimensão diferente com Deus. Na dimensão do favor, daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Quantos querem viver na dimensão do favor? Amém. A palavra do Senhor diz aqui, ó. Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, outras traduções diz, onde não há visão, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. Queridos, é interessante que essa palavra do Senhor fala aqui, então, que onde não há visão, onde não há revelação divina, tem tradução que fala onde não há profecia, o povo se desvia. E o termo que às vezes a gente remete aqui na palavra, e às vezes no ambiente de igreja, né, que o desviar é perder a fé, não é assim? Quando a gente fala em desviado na igreja, a gente fala daquela pessoa que estava na igreja e depois não está mais. Aquela pessoa que perdeu a fé, perdeu o vínculo da fé. E a gente chama essa pessoa às vezes de desviado. Mas aqui o texto da palavra de Deus fala que onde não há profecia, onde não há palavra de Deus, onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo perde a disciplina. Aqui, queridos, o texto estava dizendo para um povo que não tinha como desviar. Aqui era o texto para o povo de Israel. E o povo de Israel não tinha como desviar, né? A pessoa que era da nação de Israel se desviasse, ele só tinha um caminho, apedrejamento, né? Então não tinha muito desviado lá na época. Amém? Então o que acontece? O nosso conceito. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que quando não há visão, quando você não tem uma visão clara daquilo que Deus tem para você, quando você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, quando você não tem uma visão clara daquilo que Deus projetou para você, quando você não tem uma visão, não à vista, mas quando você não tem uma visão de onde você vai chegar em Deus, você perde a disciplina. O que é isso, queridos? Muitas coisas, para nós alcançarmos, nós temos que ter disciplina. Nós temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Isso é ter disciplina. Não é assim? Se você está buscando um concurso, se você está estudando para um vestibular, se você está estudando para uma prova, você tem que estudar. E para você estudar, você tem que abrir mão de um filme, você tem que abrir mão de um passeio, você tem que abrir mão de ir para um clube, por um período da sua vida. Ou seja, se você não tiver a visão de que você precisa, naquele dia da prova, estar bem preparado, você vai perder a sua disciplina. E assim na nossa vida espiritual, se eu não tenho uma visão em Deus, da onde Deus quer me colocar, se eu não tenho uma visão em Deus, da onde eu vou chegar, eu vou perder a disciplina. E se eu perder a disciplina, tanto faz, tanto fez, onde o vento tocar eu vou. Não é assim? Igual Paulo fala, olha, Deus estabeleceu a igreja, Deus estabeleceu os dons espirituais, para que você não seja mais levado por qualquer vento de doutrina para um lado e para o outro. E hoje, queridos, o povo de Deus está sendo levado por vento de doutrina. Ah, agora estamos tocando uma doutrina aqui agora, que é o sapatinho de fogo. Aí vamos lá no sapatinho, né? No girar no manto. Ah, agora está soprando aqui uma doutrina de dente de ouro. Já teve esse sopro na igreja. Ah, e agora vamos no dente de ouro. Todo mundo, né, fazendo dentinho aí para ver como é que está. Ah, agora nós estamos no vento de doutrina, que é o cair, né? E aí soprava e caía, e você orava e caía. Se o irmão não caísse, você derrubava, né? Que era para manter o propósito, né? Tá certo? O negócio tinha que cair, né? Tinha os irmãos que firmavam mais, você empurrava, né? Mas tinha que, era o propósito, era a unção da época. Queridos, mas o que é isso? Isso são ventos de doutrina, são coisas que acontecem, mas isso não é o propósito de Deus nas nossas vidas.
O propósito de Deus na sua vida é aquilo que Deus desenhou para você, porque a palavra fala que antes de você nascer, antes da fundação do mundo, Deus já tinha sonhado com você, e Deus já tinha estabelecido um propósito para a sua vida. Um propósito para a sua vida já tinha sido desenhado. E aí, queridos, quando você nasce, Deus tem aquela torcida, e os anjos de Deus têm aquela torcida para você caminhar no propósito. Só que aí começa você a se desviar do caminho, começa você a perder a disciplina. Muitas vezes nós somos desviados um pouco dos caminhos pelos nossos pais. Minha mãe já está olhando, que história é essa? Ter mãe assim perto, vai falando ali, você vai escutando, né? Amém? Mas o que a palavra fala? Que muitas vezes os pais desviam os filhos do propósito de Deus. Porque você direciona o seu filho para o caminho errado. Queridos, olha, nós como pais, nós temos que ter essa responsabilidade. Para onde nós estamos direcionando os nossos filhos? Para onde? A Bíblia fala que o filho é como a aljava, é como a flecha na aljava do guerreiro. O que acontece? Você pega a flecha e você lança numa direção. Pode ser que ela não vai acertar o alvo que você queria. Amém? Que pode ser que tenha ventos no decorrer da trajetória da pessoa e você não sabe. Mas pelo menos você vai jogá-la por rumo. Amém? Então, que direção você tem lançado seus filhos? Que direção você tem incentivado seus filhos? O que seu filho tem aprendido em casa? Tanto com relacionamento com Deus, como com relacionamento à sua vida pessoal, ao seu propósito de vida, ao seu dia a dia. Amém? Então, primeiro os pais, ele tem essa obrigação. E depois, no nosso dia a dia, se você não tem visão, queridos, você vai perdendo a disciplina. Se Deus tem um propósito para você num trabalho, e se você não tem visão daquilo, você vai se desviando e vai se encantando com outras coisas no decorrer do caminho. Se Deus tem um ministério para você e você não tem visão daquilo, você vai se encantando com outras coisas no decorrer do caminho, e você vai perdendo a visão, você vai perdendo o propósito, você vai perdendo a disciplina de ficar firme naquele propósito que Deus estabeleceu para você. Amém? E eu queria compartilhar com os irmãos para solidificar isso na sua mente. O que aconteceu com Isaac lá no Gênesis 26. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 26. Algo que aconteceu com Isaac, que foi muito importante, e que nós temos que aprender com Isaac, para que isso não aconteça nas nossas vidas. Queridos, a palavra fala que Isaac, então, era o filho de quem? Da Sara, né? Mas Isaac era o filho da promessa. Amém? E, queridos, então Isaac era o filho da promessa. Isaac, ele nasceu no ambiente. Oi? Da Marília, né? Já deu o grito ali, ó. Isaac é filho da Marília, né? Amém? Queridos, então Isaac nasceu no ambiente de fé. Isaac nasceu no momento em que Abraão mais estava com a fé diante de Deus. Abraão já tinha passado por muita coisa na vida, e quando Isaac nasce, Abraão tem um discernimento real, e os olhos dele viram e pegou no menino que era a promessa de Deus na vida dele, que ele aguardava desde os seus 75 anos, quando Deus falou com ele. Isaac, então, ele vivia numa dimensão espiritual diferente. Isaac era um menino que nasceu num lar que tinha uma atmosfera espiritual diferente. Deus descia ali para falar com Abraão. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus desceu lá para falar com Abraão. E não foi só aquela vez, Deus falava com Abraão. Porque Deus, a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Amém? Então, queridos, Deus descia ali para falar com Abraão. Isaac nasceu naquela dimensão. E olha só o que aconteceu com Isaac. Palavra, capítulo 26, verso 1 fala: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Olha a continuação aqui, queridos. Porque você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, e todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão, o que, queridos? Lê comigo, verso 5. Porque Abraão o que está escrito aí? Me obedeceu,
e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Queridos, o que a palavra do Senhor diz aqui? Que houve fome naquela terra. Houve um momento de fome, houve um momento de estiagem, houve um momento que não havia vida naquela região que Isaac vivia. E a Bíblia diz então que Isaac foi a caminho do Egito. Deus não chegou e falou para Isaac, ó, não desce para o Egito, se Isaac não tivesse pensado aqui, né? Queridos, então imagina que Isaac estava descendo para o Egito, porque o Egito, desde aquela época, era regado ali pelo rio Nilo, e era um local de muita fartura. O Egito sempre foi um lugar de muita fartura, foi um lugar de muita água, de muitas plantações, e o Egito sempre foi um lugar muito bom, nesse sentido natural. Porém, o Egito era um lugar espiritualmente carregado. O Egito era um lugar que tinha deuses de tudo quanto é tipo. O Egito era um lugar totalmente idólatra. O Egito era um local onde havia magia negra. O Egito era um local onde o diabo comandava ali a coisa, a festa. Queridos, mas naquele momento, então, que houve fome na terra, Isaac, ele teve aquele pensamento, falou, eu vou para o Egito. Eu vou para o Egito porque lá tem comida, eu tenho dinheiro, eu não vou me contaminar com o Egito, porque eu conheço a palavra de Deus. Não é assim que a gente faz? Olha, eu vou lá, não tem importância eu entrar lá naquele ambiente, porque eu já tenho a mente muito consolidada, eu já tenho a fé consolidada, e eu vou entrar lá e eu vou ficar de boa lá no ambiente, porque eu não vou ter problema com aquele ambiente, porque eu já tenho revelação de Deus. Isaac, então, ele foi para o Egito, ele estava caminhando para o Egito e parou no meio do caminho, lá em Gerar, na cidade dos filisteus, ali na beira do precipício, né? Ali onde a vaca vai para o brejo, no cantinho ali. Né? Queridos, naquele momento a Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac. Deus interrompeu a trajetória de Isaac e Deus disse, Isaac, não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu vou te estabelecer, porque aqui nessa terra de fome, aqui nessa terra do desertão, aqui nessa terra que todo mundo está morrendo, aqui nessa terra onde todas as pessoas estão vendo a morte, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, porque eu prometi para Abraão, seu pai, e eu disse para Abraão que através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Isaac, não desça para o Egito, permaneça no lugar que eu te coloquei, porque aqui, mesmo diante da fome, eu vou te prosperar. Mesmo diante da fome, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para Abraão, porque eu sou Deus. Queridos, naquele momento, então, Isaac recebe aquela revelação da parte de Deus, Deus interrompe ali. Por quê, queridos? Porque Deus sabe que lá no Egito, não tem como não se contaminar. Lá no Egito, nós vamos ter a nossa fé contaminada. Lá no Egito, nós vamos ter os nossos princípios contaminados. Lá no Egito, nós vamos ter o nosso caráter contaminado. Por mais que você ache que você não se contamina, mas não tem jeito. Se você estiver num ambiente onde a palavra de Deus não é pregada, se você estiver num ambiente onde o temor de Deus não for consolidado, se você estiver num ambiente onde as pessoas não têm um peso e interesse em Deus, como nós temos, não tem como, queridos. E às vezes nós somos enganados por nós mesmos, e a Bíblia fala que enganoso é o coração, e nós pensamos, olha, eu vou lá, e eu não vou me contaminar, eu posso participar da rodinha, eu posso participar da turminha, que eu não me contamino. Queridos, mas a Bíblia fala que enganoso é o coração, e por isso Deus interrompeu a trajetória de Isaac. E por isso, muitas vezes, Deus interrompe a nossa trajetória em algum projeto que a gente está. Para quê? Para que nós possamos ficar no local que Deus quer que nós estejamos. Para que a gente esteja no lugar que Deus quer nos estabelecer. Amém? E mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de fome, mesmo diante de impossibilidades, Deus vai nos abençoar e vai cumprir a promessa dele. Amém? Mas é necessário que haja o quê? Obediência. Queridos, é interessante então que Isaac foi obediente, Isaac ficou na terra. E a Bíblia fala que Isaac começou a crescer tanto ali no meio dos filisteus, que os filisteus tiveram inveja de Isaac. E aí os filisteus ficaram com inveja de Isaac, e eles foram lá e fizeram o quê? Entulharam os poços que Isaac tinha. Isaac precisava dos poços para dar água para o rebanho,
E os filisteus ficaram com tanta inveja que foram lá e entulharam os poços. Queridos, muitas vezes os inimigos vão se levantar com inveja de você, né? As pessoas perto de você, perto do seu trabalho, né? As pessoas que você conhece, que estão em volta de você, quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, o sentimento que existe não é de felicidade. Nossa, o irmão lá está sendo abençoado, que bênção, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, o sentimento que brota no coração das pessoas é o sentimento de inveja. E no sentimento de inveja, o que as pessoas fazem? Como os filisteus fizeram, vão lá e entulham os poços, atrapalham o seu negócio, atrapalham a sua vida. Isso é entulhar os poços, é jogar areia, né, no seu negócio. Amém? Queridos, então é importante nós entendermos isso, que nós vamos ser sujeitos à inveja. Isaac foi sujeito à inveja, as pessoas tiveram inveja dele e começaram a entulhar os poços de Isaac. E a Bíblia fala então que Isaac saiu daquele lugar e foi para outro lugar, e ali ele achou uma água jorrante, ele achou um local ali onde o poço estava rasinho, eles começaram a cavar o poço e acharam água jorrante. E naquele momento então que ele chamou aquele local de Ezeque, que era contenda, novamente as pessoas em volta começaram a contender com ele por causa daquele poço. Começaram a brigar, falaram, como é que você acha essa água? A gente está aqui há tanto tempo, nós estamos aqui há tanto tempo nesse lugar, trabalhando nessa empresa, ou vendendo aqui nessa região, trabalhando nessa profissão, fazendo isso aqui, e de repente está a maior dificuldade, você vem, você chega e acha essa água assim, que história é essa? E ali eles começaram a contender com Isaac. Isaac, ele, mais uma vez, ele falou assim, olha, eu não vou ficar aqui nessa contenda, porque eu não dependo dessa água aqui, eu dependo de Deus. E ali ele chamou aquele lugar de Ezeque, falou, aquele lugar de contenda eu não quero. E ele pegou e saiu. Saindo ali, a Bíblia fala que eles cavaram outros poços. Queridos, e se Isaac tivesse descido para o Egito, não precisava nada disso. Ele não tinha que cavar poço nenhum, porque lá tinha um Nilo que jorra água, lá, tranquilo, né, de boa. Mas não era o propósito de Deus na vida dele. Isaac, então, foi para outro lugar. E ali a Bíblia fala que ele cavou novos poços. E ali, mais uma vez, as pessoas chegaram e contenderam com Isaac mais uma vez. Começaram a brigar com Isaac. Isaac chamou aquele poço lá de Sitna, lugar de briga. E ele falou, olha, as pessoas estão brigando demais comigo aqui, e eu não dependo desse outro poço que eu cavei, eu vou largar esse poço para trás e vou para outro lugar, porque eu creio na promessa de Deus, e eu tenho que ficar aqui nessa região. Eu tenho que ficar aqui porque Deus quer que eu me estabeleça aqui. Queridos, a palavra do Senhor fala aqui no verso, acompanha comigo, vai lá no verso 19. Verso 19, fala, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Desculpa, irmãos, estou meio gripado aqui. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, veio e chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e naquele novo poço ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Queridos, naquele momento então, Isaac chamou aquele poço de Reobote. O que é Reobote? Reobote é a tradução do Reobote. Eu não gosto muito desse negócio de termo assim, né, que fala, no grego, fica parecendo aquele casamento grego, né, que tinha aquele motorista lá, e fala, olha, no grego, né, o significado é esse, né. Eu não gosto muito disso não, mas tem alguns trechos da palavra de Deus que é interessante essa questão, né. Tem uns pregadores que só falam isso, né, porque no grego, no original, né, fala, eu acho muito graça. Mas aqui o nome Reobote fala lugar das 7 promessas, lugar dos 7 juramentos. E na palavra do Senhor fala 7, fala da perfeição. E ali Isaac, quando chegou naquele lugar, falou, agora a promessa de Deus, que é perfeita, vai se cumprir na minha vida. E aí ele colocou o nome daquela região de Berseba, que era o quê? Lugar espaçoso, lugar amplo, lugar de ruas amplas, espaçosas. E ali Isaac falou, agora nós prosperaremos na terra que o Senhor de Deus nos deu. Amém? Queridos, o que essa palavra nos ensina? Que quando nós vamos ficar no propósito de Deus, quando nós vamos ficar no lugar que Deus nos estabeleceu, nós temos que ter obediência e nós temos que ter persistência. Porque nós vamos ter que cavar alguns poços,
e aqueles poços vão ser entulhados. Nós vamos cavar outros poços, e aqueles poços vão ter contenda por causa dele. Nós vamos cavar outros poços e vai ter briga, mas vai chegar um momento que Deus vai nos colocar em Reobote. Amém? Lugar da promessa, lugar dos 7 juramentos, lugar que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? E aí você vai poder dizer que o local que você está, o seu trabalho, o seu escritório, a sua profissão, é Berseba, lugar amplo, lugar em que Deus vai te dar a bênção abundante. Amém? Mas é necessário, queridos, obediência. É necessário perseverança. É necessário não andar por vista, mas andar por visão. E não perder a disciplina daquilo que Deus tem para você. Nós somos tentados a todo momento perder a disciplina. Em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, nós somos tentados a perder a disciplina. Mas que você não perca a disciplina, queridos, naquilo que Deus estabeleceu para você. Amém? Que o Senhor possa te dar revelação e você tenha perseverança. Queridos, e para ter perseverança é você andar diante de ficar firme numa situação que você não está vendo. É você ficar firme em situações que você não está enxergando sucesso. É você ficar firme em lugares que você não está enxergando a saída, mas você fica firme ali por causa da visão. Você fica firme ali por causa da obediência. Queridos, Isaac, toda hora chegava um viajante lá, né, vindo do Egito. Rapaz, o que você está fazendo aqui, moço? O dinheiro que você tem lá no Egito, você estava lá, ó, você estava na casona, com água, né, no Nilo. Se você quisesse comer um jacaré, você mandava pegar lá, que tinha crocodilo toda hora lá, né, para você fazer um fritinho lá, né? O que você está aqui nesse desertão? Mas Isaac perseverou na promessa de Deus. Falou, não, vou ficar aqui, nesse lugar, contendendo, brigando por um tempo, porque eu creio que vai chegar um momento na minha vida que Deus vai me dar Reobote, Deus vai me dar Berseba, amém? Então fique firme, queridos. Deus te torna grande em silêncio. Deus te torna grande fora dos holofotes. Deus te torna grande sozinho diante dele. Amém? Deus tornou Moisés grande, não foi lá no Egito. Deus tornou Moisés grande lá na montanha, na sarça ardente, lá sozinho. Josué foi a mesma coisa. Deus tornou Josué grande lá na porta do templo. A Bíblia diz que Moisés entrava para falar com Deus na porta do encontro, e Josué ficava onde? Sentado lá de fora, escutando na cortininha ali, né? Fala, deixa eu ver como é que é esse negócio. E Josué se tornou grande sentado lá na porta do templo, queridos, na porta da tenda da congregação. Gideão, a mesma coisa, ele se tornou grande aonde? Malhando o trigo de noite, escondido, no lagar. No lugar que era para pisar uva, ele foi lá malhar trigo porque ele estava com medo. E foi ali, escondido, que Deus tornou ele grande. Amém? Então não se preocupe com a vista, não se preocupe com quem você está vendo. Saiba que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida se você for fiel. Se você cumprir os mandamentos, os preceitos, os princípios, ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu para você aqui. Se você se firmar nessa promessa, procurar ser obediente, a gente não consegue, amém? Obedecer tudo. Mas se você se firmar em falar, Deus, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero obedecer o que o Senhor tem para mim, Deus vai te abençoar e vai te colocar em Reobote, vai te colocar em Berseba, em nome de Jesus, amém? Fica de pé comigo, vamos orar.